Ele não aprendeu a viver, aprendeu a sobreviver. Seu berço foi o concreto gelado. Seus tutores, a fome e a indiferença das ruas. A raiva acumulada da rejeição era um motor bruto, esperando a faísca certa. A redenção veio onde menos se esperava, no impacto violento e disciplinado do futebol americano. A dor virou armadura. O órfão invisível encontrou na velocidade explosiva e na capacidade de absorver o impacto uma linguagem universal. Agora, o guerreiro que foi forjado na ausência corre rumo ao panteão dos gigantes, provando que lendas nascem não apenas no conforto, mas na mais dura das lutas. Cada touchdown é a vingança de um passado que tentou esmagar. O inverno universitário era tão frio quanto as noites passadas na zona portuária de Santa Cruz, mas agora o gelo não vinha apenas do ar, mas da pressão. João Pedro da Costa, de 24 anos, vestia as cores da universidade, mas sentia o peso do asfalto sob suas chuteiras. Seu corpo forte, com musculatura densa, era uma máquina de impacto, mas os olhos refletiam a determinação forjada por cicatrizes discretas que a vida nas ruas lhe havia presenteado. Ele não estava ali para jogar, estava ali para sobreviver de uma maneira nova. A grande prova de fogo se aproximava, o jogo contra os universitários de elite. Era o tipo de partida que definia carreiras. Nas arquibancadas do estádio municipal Dr. Oswaldo Neves, a tensão era palpável. Do lado de fora do campo, observando com uma expressão permanentemente cética, estava o professor Sérgio Bittencourt, de 48 anos. Baixo, usando óculos finos, ele era a encarnação do preconceito acadêmico e esportivo. Para Bittencourt, João Pedro era apenas um risco social que, por sorte, tinha pés rápidos. O placar estava apertado no quarto período, 21-17 para o time adversário, faltando apenas 3 minutos. A defesa de elite era implacável, buscando quebrar a espinha dorsal da ofensiva de João Pedro. Ele recebeu a bola. O ar parecia mais denso, cada passo exigindo uma explosão de força que remetia à sua infância, quando precisava correr para não apanhar ou morrer de fome. 2 linebackers vieram em sua direção. Ele os absorveu, girando o tronco com uma precisão brutal, um movimento que não era ensinado em livros táticos, mas sim ditado pela necessidade de não ser parado. Ele viu a brecha. Não era um espaço de 1 metro. Era 1 milímetro de hesitação na defesa. João Pedro acelerou, e sua velocidade explosiva transformou o gramado em borrão. O impacto foi violento quando o safety adversário o atingiu na linha de 10 jardas. João Pedro, no entanto, não caiu. Ele era um bloco de concreto em movimento, impulsionado pela raiva represada de anos. A multidão gritou. Ele cruzou a linha, o touchdown sendo confirmado. Professor Sérgio Bittencourt, que nunca aplaudia, ajustou os óculos. Ele se virou para seu assistente, uma rara fenda de surpresa em sua rigidez. Ele não tem técnica polida, Bittencourt murmurou, mas tem uma fome. É a única maneira que consigo descrever. A vitória garantiu mais do que uma virada. Garantiu que a bolsa atlética de João Pedro fosse mantida. Mas a batalha fora do campo era mais traiçoeira. Era 2018, e mesmo com a bolsa, a ausência de recursos era crônica. O dinheiro mal dava para as refeições extras que um atleta de seu calibre necessitava. Certa noite, Matheus Ribeiro dos Santos, de 23 anos, seu colega de quarto e companheiro de time, um wide receiver ágil com cabelos encaracolados e um sorriso fácil, notou a palidez e o cansaço excessivo do amigo. Matheus era leal e, embora viesse de uma origem mais estável, entendia a garra de João Pedro. João Pedro estava sentado à mesa, revisando metodicamente sua caderneta de anotações táticas, um diário obsessivo com todos os esquemas e observações dos jogos. Eu dou um jeito, Matheus. O depósito atrasou de novo, ele respondeu, a voz grave e cansada. A decisão de se manter na universidade sem recursos quase o quebrou. Havia meses em que o pão e a água pareciam ser o luxo máximo. A tentação de voltar à zona portuária, onde pelo menos a luta era familiar, era forte. Ele ligou para seu antigo mentor, Rubens de Oliveira, de 55 anos, alto, com um porte atlético já um pouco desgastado, mas cuja voz grave ainda carregava a autoridade paternal que o havia tirado das ruas e o introduzido ao futebol americano no Centro Esportivo Renascer em 2013. Eu não aguento mais, seu Rubens. O campo é fácil. As contas não, desabafou João Pedro. Você lembra do bloco de cimento, João Pedro? Rubens perguntou do outro lado da linha. Aquele bloco que você usava como travesseiro e como peso para exercício. Aquela era sua fundação. Se a falta de comida te derrubar, você nunca mais levanta. Você não é um garoto de rua problemático, você é a esperança. Sua raiva tem que ir para o campo, não para a sua conta bancária. A conversa serviu como um choque de adrenalina moral.
João Pedro não desistiu. Ele apertou o capacete desgastado Renascer, remendado e sujo, que ficava em sua prateleira como um lembrete. Ele usaria a fome como combustível. 2 anos depois, ele estava no centro do palco, o Super Bowl universitário. A pressão era ensurdecedora. 10 segundos no relógio. O placar empatado. Eles estavam na linha de 20 jardas do adversário. A jogada final era arriscada, uma corrida desenhada especificamente para ele. João Pedro olhou para as luzes, mas sua mente estava nas sombras da zona portuária. Ele pensou em todas as noites que dormiu sobre o concreto, em toda a rejeição que sentiu. Aquela dor não era uma fraqueza, era sua armadura impenetrável. Ele pegou a bola. A defesa adversária, desesperada, tentou cercá-lo. Ele cortou para a esquerda, depois para a direita, uma dança de força e agilidade impossível. Um tackle quase o derrubou, mas ele usou o impulso para se lançar para a frente, o corpo inteiro em uma extensão de pura vontade. A bola cruzou a linha. O touchdown da vitória no Super Bowl universitário. O estádio municipal Dr. Oswaldo Neves explodiu. João Pedro caiu no gramado, exausto, mas não por cansaço físico. Era o peso de uma vida de luta sendo liberado em um grito silencioso de triunfo. Aquele momento o transformou no jogador mais cobiçado do país. Sua origem não determinava mais seu destino, ela definia sua lenda. 2024. A transição para o profissionalismo foi rápida e brutal. João Pedro já não corria contra o preconceito de treinadores céticos, corria contra a história. Ele era a estrela do Complexo Esportivo Águia, uma instalação de ponta, um mundo de distância do campo de terra batida do Centro Esportivo Renascer. A pressão mediática era imensa. Ele não era apenas um atleta, era um símbolo, o órfão que virou rei. Sua intensidade era lendária. A última partida da temporada regular chegou. Ele precisava de 157 jardas para quebrar o recorde histórico de jardas corridas em uma única temporada, uma marca que permanecia intocada há 30 anos. O estádio estava lotado. No intervalo, ele estava na lateral, repassando as jogadas. Ele não estava nervoso, estava no seu elemento. A fera forjada nas ruas não se importava com estatísticas, mas com a validação final de sua jornada. No terceiro quarto, ele já tinha 110 jardas. O cansaço era palpável, mas João Pedro da Costa jogava com uma ferocidade diferente. Ele não apenas corria, ele invadia. Restando 5 minutos para o fim do jogo, ele recebeu a bola na linha de 30 jardas. A defesa sabia o que ele estava tentando fazer. Eles concentraram todos os esforços nele. Ele correu para o meio, quebrou um tackle, desviou de um segundo e acelerou pela lateral. Era uma corrida de pura arte e força. Ele sentia a dor em cada músculo. Mas a dor era familiar, quase reconfortante. Ele ultrapassou a linha de 50, a de 40. O safety final era enorme, vindo com tudo para parar a jogada. João Pedro não se desviou. Ele o enfrentou, abaixando o ombro, uma colisão que fez o chão tremer. Ele cambaleou, mas continuou de pé, caindo apenas na linha de 28 jardas do campo adversário. O locutor gritou, a voz embargada pela emoção. Ele fez. Ele quebrou. João Pedro da Costa é o novo detentor do recorde histórico de jardas em uma única temporada. O jogo foi interrompido. Seus companheiros o levantaram, a multidão em êxtase. Ele olhou para o céu, não em agradecimento a uma entidade distante, mas em reconhecimento à sua própria luta interna. No vestiário, após a vitória, ele segurava o anel de campeão profissional temporada 2024. Era pesado, cravejado, brilhante, um símbolo do pináculo da sua carreira. Ele o girou nos dedos, lembrando-se da aspereza do bloco de cimento que usava para dormir em 2005, quando o abandono nas ruas gélidas era sua única realidade. O anel era o oposto do bloco. Onde o cimento era frio e duro, o anel era um caloroso testemunho de superação. Ele não era mais o órfão rejeitado. João Pedro da Costa transcendeu o esporte. Sua trajetória, marcada por vitórias épicas e recordes inquebráveis, provou ao mundo que a verdadeira força não reside na origem, mas na capacidade implacável de se levantar, de usar a dor como impulso e de transformar a escuridão em uma luz inextinguível. Ele havia se tornado a mais improvável e lendária figura do futebol americano, um guerreiro que transformou a rejeição em uma armadura impenetrável. Sua lenda estava solidificada para sempre. O complexo esportivo Águia resplandecia sob os holofotes, uma arquitetura de aço e vidro que gritava profissionalismo, luxo e sucesso. Tudo que João Pedro havia aprendido a conquistar, mas que ainda parecia irreal. Após quebrar o recorde histórico de jardas em uma única temporada, a vida dele se tornou um turbilhão de entrevistas, patrocínios e a constante exigência de manter a performance de um ícone.
Ele não era mais apenas um atleta, era a personificação da narrativa americana de superação, embora seu coração batesse no ritmo da zona portuária de Santa Cruz. A quebra do recorde havia sido o ápice da temporada regular, mas a coroação definitiva viria no maior palco. Em uma manhã fria, antes do treino, João Pedro caminhava pelos corredores polidos do Complexo Águia. Ele carregava consigo a caderneta de anotações táticas, agora grossa e marcada pelo tempo, e o capacete desgastado Renascer, que ele mantinha trancado em seu armário profissional, um tesouro sujo e remendado no meio de equipamentos de milhões de reais. Ele procurava Matheus, que estava na sala de fisioterapia, rindo com o fisioterapeuta sobre uma jogada. Matheus, com seu sorriso fácil, era o contrapeso humano que João Pedro precisava para não se perder na frieza do sucesso. Você não consegue ficar quieto, nem com o Super Bowl na porta? João Pedro perguntou a voz grave, mas com um toque de afeto. E você consegue parar de estudar o playbook por 5 minutos, lenda? Matheus devolveu, levantando-se e abraçando o amigo. Você quebrou um recorde que estava de pé desde antes da gente nascer, e parece que está se preparando para correr de novo dos caras da zona portuária. João Pedro sorriu, um raro vislumbre de leveza. É que se eu parar de correr, eles me alcançam. Não os linebackers, Matheus. Os fantasmas. Matheus entendeu. O sucesso profissional havia pago as contas e silenciado os céticos, mas não havia apagado a memória do abandono nas ruas gélidas em 2005. A pressão aumentava exponencialmente. A mídia falava em legado. Falavam que se ele vencesse o Super Bowl, ele faria a transição de astro à divindade esportiva. No meio de toda essa efervescência, João Pedro recebeu uma ligação inesperada. Era Sérgio, o professor que havia duvidado de sua técnica polida e o vira inicialmente como um risco social, raramente entrava em contato, preferindo a comunicação formal. João Pedro, só um momento, Sérgio pigarreou do outro lado da linha, parecendo desconfortável em demonstrar qualquer traço de emoção. O Conselho Universitário da Dr. Oswaldo Neves aprovou uma nova doação para o Programa Atlético de Baixa Renda. É uma bolsa integral batizada com o seu nome, a Bolsa João Pedro. Houve um silêncio pesado. João Pedro processou a informação. A universidade que quase o deixará morrer de fome em 2018 por causa da falta crônica de recursos, agora o imortalizava com uma bolsa que garantiria que outros garotos como ele não tivessem que fazer a decisão de se manter na universidade sem recursos. Obrigado, professor, João Pedro respondeu, sentindo um nó na garganta. Não me agradeça. Agradeça a sua resiliência. Você provou que a fome que você carrega, aquela que eu descrevi como fome no jogo contra os universitários de elite, é o motor mais potente que o dinheiro pode comprar. Sérgio disse e antes que a formalidade pudesse retornar, ele completou, boa sorte no Super Bowl, filho. A palavra filho atingiu João Pedro com a força de um tackle. Era o reconhecimento final. O preconceito estava aniquilado. A noite do Super Bowl profissional chegou. O Complexo Águia havia se mudado para o palco de uma glória insuperável. O mundo estava assistindo. João Pedro estava no vestiário. Ele pegou o bloco de cimento que, por uma permissão especial, ficava guardado em um case de acrílico em sua casa, mas cuja foto estava sempre no bolso de seu uniforme. Ele roçou o dedo na imagem áspera e fria, lembrando da fundação de sua força. Rubens estava na plateia, mas antes do jogo, ele havia enviado uma mensagem simples: sua armadura é impenetrável. Lembre-se do renascer. Você não está fugindo da dor. Você está correndo para a vitória. O jogo começou. Era uma batalha de titãs. Cada jarda era conquistada com sangue e suor. No quarto período, a tensão era excruciante. O placar era 24-20 para o adversário, restando apenas 1 minuto e meio no relógio. A equipe de João Pedro estava na linha de 35 jardas do próprio campo. Eles precisavam de um milagre. A defesa adversária, famosa por sua força, parecia inabalável. O ataque tentou 2 jogadas aéreas incompletas. Terceira descida e 10. O treinador optou por um passe curto para João Pedro, que deveria tentar ganhar a primeira descida e sair do campo para parar o relógio. João Pedro pegou a bola na lateral. Ele viu a marcação dobrada. Seu papel era puramente de corredor, mas ele entendia que a jogada de passe era apenas uma distração. Ele deveria ganhar tempo. Ele correu para a lateral, mas o cornerback e o safety o encurralaram. O relógio corria. Em vez de se lançar para fora, optando pela segurança de parar o tempo, ele tomou uma decisão forjada na zona portuária, o risco total. Este era o momento clímax da sua carreira. Não era sobre as jardas, mas sobre a vontade. João Pedro parou abruptamente, fingindo que sairia do campo.
Os dois defensores hesitaram por um instante mínimo. Aquele milissegundo de hesitação era o que ele precisava. Ele inverteu a direção do corpo, utilizando a musculatura densa e a força bruta para atravessar o espaço entre os dois como um projétil humano. O impacto foi esmagador. Ele absorveu o golpe do safety, mantendo os pés em movimento, cambaleando para a frente. Ele ganhou a primeira descida, caindo na linha de 48 jardas. Mas o relógio continuava correndo, e ele perdeu segundos preciosos se levantando. 40 segundos. A próxima jogada foi um timeout. Ele ofegava na lateral. Sua cabeça estava limpa, mas o corpo gritava. Ele fechou os olhos e viu por um instante o campo de terra batida do Centro Esportivo Renascer, e o campo universitário e as ruas frias. A jogada final foi chamada, um passe longo, um fly route para Matheus, mas com uma opção de corrida de João Pedro se a defesa se fechasse no passe. O quarterback chamou o snap. A defesa adversária estava preparada. O quarterback recuou, sob pressão. Ele procurou Matheus, que estava sendo coberto. O plano falhou. O quarterback foi forçado a correr para a direita, buscando tempo. Ele viu João Pedro correndo pela lateral do campo, a única opção aberta. O passe foi um míssil. João Pedro recebeu a bola na linha de 30 jardas adversárias. Não havia tempo para sair do campo. Ele tinha que ir até o fim. 20 segundos. Ele correu. A velocidade explosiva que o tirara das ruas e o levará à elite estava ativada. Um linebacker veio em sua direção. João Pedro não o evitou. Ele canalizou toda a raiva e a dor represadas e se chocou, usando o ombro como ariete, lançando o adversário para o lado. 10 segundos. Ele estava livre. Apenas o campo verde à frente e o safety final vindo de muito longe. 5 segundos. O safety mergulhou para tentar o tackle rasteiro. João Pedro saltou não para evitar a queda, mas para se estender, o corpo todo se tornando uma flecha direcionada à endzone. Ele aterrissou, a bola firmemente presa, caindo dentro da zona de pontuação com 0 segundos no relógio. O touchdown da vitória no Super Bowl profissional. O complexo esportivo Águia explodiu em um rugido que parecia quebrar as estruturas do estádio. Fogos de artifício iluminaram o céu noturno, mas para João Pedro, o som que importava era o silêncio que se instalou em sua mente. Ele havia feito o que parecia impossível. No meio da celebração, Matheus foi o primeiro a alcançá-lo, pulando em suas costas. "Você é a lenda, cara! A lenda!" Dias depois, durante a cerimônia de premiação, João Pedro estava de pé, o anel de campeão profissional temporada 2024 pesando em seu dedo. O anel era a joia mais brilhante, um símbolo inegável de sua conquista. Ele olhou para a multidão que o idolatrava. Ele pensou nos anos de fome, no capacete desgastado renascer, e na voz grave de Rubens que o havia ensinado a canalizar a raiva. Sua história não era sobre um garoto de rua que teve sorte. Era sobre um guerreiro que transformou a rejeição em uma armadura impenetrável e que usou a dureza do abandono como a fundação para sua força. João Pedro da Costa, o órfão abandonado, não apenas havia reescrito os livros de recordes, mas também a narrativa sobre o que era possível. Ele não estava mais correndo de nada. Ele havia chegado ao seu destino, e sua lenda, forjada na escuridão e solidificada na luz, seria inquebrável para sempre. Ele era o ícone, a prova viva de que a ausência e a luta podem, paradoxalmente, gerar a maior das presenças. A história estava completa. A poeira da vitória se assentara, mas o eco daquele rugido final ainda reverberava nas paredes de mármore e vidro do complexo esportivo Águia. João Pedro estava em seu armário, sozinho. A tensão nervosa que o impulsionara por toda a temporada finalmente se dissipava, deixando para trás um cansaço profundo e a estranha leveza da realização. Ele tinha o anel de campeão profissional temporada 2024 sobre a prateleira metálica, refletindo a luz fria do vestiário vazio. Não era apenas uma joia, era um mapa em miniatura de sua jornada. Cada diamante cravejado parecia representar uma cicatriz superada, uma noite fria nas ruas, um tackle ignorado. Ele pegou o anel, sentindo o peso da liga, e o deslizou no dedo. O ajuste era perfeito, um símbolo de que ele finalmente pertencia a algum lugar. Ao lado, trancado em um compartimento especial, estava o capacete desgastado renascer. Ele tirou o capacete, sentindo o cheiro de suor e terra que mesmo após anos aderia ao acolchoado. O capacete profissional reluzente e feito sob medida, era uma ferramenta. Este, remendado por Rubens, era um relicário. Era a prova física da introdução ao projeto social Renascer, o momento em 2013 em que a sobrevivência deu lugar ao propósito. A lenda não se consolidava apenas no campo, ela se solidificava nas salas de reunião e nas manchetes. Naquele dia, ele tinha uma agenda lotada,
Mas o item mais importante não era uma entrevista de patrocínio. Ele encontrou Matheus na lanchonete do complexo, que estava estranhamente silenciosa. Matheus, que também havia tido uma performance crucial no Super Bowl, parecia tão extasiado quanto exausto. Ainda parece sonho, João Pedro, Matheus disse, tomando um gole longo de café. O cara que dormia em concreto agora tem um anel que vale mais que o meu apartamento inteiro. João Pedro sorriu, mas sua expressão era mais contemplativa do que alegre. O concreto nunca vai sair de mim, Matheus. É o meu lastro, ele respondeu, tocando o anel. Eles ficaram em silêncio por um momento, a conexão entre eles mais forte do que qualquer contrato profissional. O que você vai fazer com tudo isso? Rubens perguntou, gesticulando para o luxo ao redor. Devolver, não o dinheiro, a chance. João Pedro explicou que a Bolsa João Pedro na Dr. Oswaldo Neves não seria apenas um cheque. Ele queria estar envolvido, garantindo que os novos alunos não tivessem que reviver a decisão de se manter na universidade sem recursos. O ponto de inflexão em 2018, onde ele quase sucumbiu à pobreza. Sérgio está coordenando. Ele está diferente, João Pedro comentou, lembrando da rara demonstração de afeto do professor. Rubens riu. O professor sempre viu o potencial, mas ele é um homem de regras. Você quebrou as regras e reescreveu o playbook lá dele. Você o forçou a admitir que a fome, a sua fome de garoto de rua, era uma virtude atlética, não um vício social. Este reconhecimento, vindo de Rubens indiretamente de Sérgio, era mais significativo do que a quebra do recorde histórico de jardas em uma única temporada. Significava que sua origem não era mais uma mancha, mas sim a fonte de sua força. O momento clímax da narrativa de sua vida, paradoxalmente, não foi o touchdown no Super Bowl, mas sim a aceitação completa e pública de sua história. A poucos quilômetros dali, a zona portuária de Santa Cruz respirava o mesmo ar pesado e negligenciado de sempre. No entanto, algo havia mudado. Grafite em muros descascados não mais falavam apenas de tragédia. Havia retratos dele, o órfão, usando o uniforme águia. João Pedro organizou uma visita. Não um evento midiático, mas um retorno discreto. Ele levou Matheus, que embora não fosse da zona portuária, era seu irmão de jornada. Eles pararam em frente ao que um dia foi o Centro Esportivo Renascer. O campo de terra batida ainda estava ali, mas agora, graças a doações indiretas impulsionadas por sua ascensão, havia um novo vestiário e torres de luz modestas. Eu costumava correr nessas luzes de poste quebradas, João Pedro murmurou, apontando para a rua. Eu pensava que o objetivo era correr tão rápido que a escuridão não me alcançaria. Matheus observou o amigo. E você correu. E correu para caramba. Mas eu parei de correr delas. Agora eu corro com elas. João Pedro estava falando das cicatrizes. Elas eram discretas, como afirmava a descrição, mas profundas. Ele tirou a caderneta de anotações táticas do bolso. Estava aberta na página final, onde ele havia desenhado o mapa da jogada que culminou no touchdown da vitória no Super Bowl universitário, o momento que o catapultou para o estrelato e logo abaixo, um diagrama rabiscado da corrida final do Super Bowl profissional. A diferença entre os dois diagramas, ele explicou a Matheus, é que no universitário, eu corria para provar que eu existia. No profissional, eu corria para provar que a minha história era maior que o meu medo. No dia seguinte, em uma coletiva de imprensa atípica, João Pedro fez um anúncio. Não se tratava de um novo contrato, mas de uma fundação para apoiar o Renascer e programas similares. Em um ato simbólico que chocou a mídia acostumada ao luxo, ele revelou o bloco de cimento, seu antigo travesseiro e peso de exercício, agora limpo, polido e montado em uma base de mogno. Este é o meu primeiro troféu, ele declarou, a voz firme enquanto as câmeras flashavam. Ele não veio de um pódio, mas de um beco. Ele representa a fundação. Se eu conseguir construir uma vida e uma carreira a partir disso, ele gesticulou para o bloco frio e áspero. Então qualquer um pode transformar sua dor em armadura. O discurso foi curto, sem floreios, mas sua intensidade era avassaladora. Ele não pedia pena, ele exigia respeito pela resiliência que a rua havia forjado. Ele havia transformado a mais brutal das ausências, o abandono, na mais poderosa das presenças. João Pedro da Costa, aos 24 anos, não era mais apenas o running back com estatísticas insuperáveis. Ele era o arquiteto de sua própria lenda, um ícone cujo legado transcendia o esporte, tornando-se um manifesto vivo de que o destino não era ditado pela origem, mas pela vontade inquebrável de lutar. No complexo esportivo Águia, ele caminhou para o campo de treino. O gramado sintético, perfeito e imaculado, parecia aceitar a presença daquele homem que havia se levantado do asfalto. Ele não precisava mais treinar com a ferocidade desesperada de quem luta para sobreviver.
Agora ele treinava com a calma autoridade de quem sabia que havia conquistado tudo, não através da sorte, mas da mais pura, densa e dolorosa forma de resiliência. Ele parou no centro do campo, sentindo o sol em seu rosto. O órfão rejeitado havia se tornado a personificação da esperança, e sua lenda, forjada na escuridão e solidificada na luz, seria inquebrável para sempre. A corrida havia terminado. Ele estava em casa. Joinha no vídeo e se inscreve para não perder o próximo.